Caros acadêmicos, eu quero conversar com vocês hoje a respeito da nossa coluna vertebral, especificamente a medula espinhal ali contida. Vamos explicar alguns detalhes sobre essa estrutura do sistema nervoso central. Nós já falamos lá sobre o encéfalo, agora vamos continuar sobre a medula. Em primeiro lugar, a respeito do funcionamento da nossa medula espinhal, temos aqui uma enquete. Então, nós temos que ela funciona aí de três maneiras. Em primeiro lugar, nós temos aí fibras sensitivo-motoras que se ligam à nossa medula espinhal. Então, aqui você tem inervação sensitiva posteriormente, inervação motora anteriormente, se conectando à medula. Ainda, a medula tem fibras ascendentes e descendentes que conectam ela ao sistema nervoso central. A medula também é responsável pelos reflexos. Então, uma vez que o estímulo ele chega pela inervação sensitiva, ele pode fazer uma conexão sensitivo-motora na sua substância cinzenta e enviar a resposta para a inervação motora. Então é o que nós chamamos de reflexo. Então, a medula recebe o estímulo e ela mesma dá a resposta por reflexo. Isso acontece em situações de respostas estereotipadas. Quando eu piso num objeto pontiagudo, qualquer que seja o indivíduo, a resposta será a mesma, ele vai retirar o pé. Ou quando eu encosto a mão em algo quente, a reação única é retirar a mão daquele objeto quente. Então, dentro dessa mesma resposta para diferentes indivíduos, a própria medula ela dá a resposta. Lembrando que tudo o que ocorre no sistema nervoso central sabe e chega até o córtex cerebral, mesmo numa resposta de reflexo pela própria medula, ela também envia sinais para o córtex cerebral para que seja registrado aquele acontecimento, que nosso sistema nervoso também aprende com o seu ambiente, com as suas experiências. Vamos partir para uma descrição da medula espinhal. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Você vê que é uma coluna cervical. Por que eu sei que é cervical? Girando aqui, eu vejo aqui as artérias vertebrais, várias aqui, passando pelo forame transversário. Eu girando ela aqui, eu vejo que ela tem um orifício aqui dentro, é o forame vertebral, por onde passa a medula espinhal. Bom, essa medula, ela vai aqui desde início aqui, passa pelo forame magno, no osso occipital, e desce até L1 ou L2. Lembrando que essa nossa medula, quando nós nascemos, ela vai até L3, ela desce um pouquinho mais. Então, como a partir de 4 meses de gestação, a coluna vertebral tem um crescimento mais acelerado que a medula. Então, nós nascemos com a coluna vertebral maior do que a medula. Por isso, a nossa medula acaba em L1 ou L2 na fase adulta. Mas nós nascemos com a medula um pouco abaixo, na L3. Tá? Isso é importante frisar. E nosso crescimento continua acelerado mais na coluna do que na medula, de modo que com o crescimento nós temos aí a medula estacionando em L1 ou L2. Ainda com relação à medula, nós temos que nesse exemplo aqui, então, com relação aqui à descrição da medula, nós vemos aqui ela descendo no canal vertebral, aqui uma artéria vertebral, tanto a região cervical. Você tem aqui 8 nervos
espinhais na região cervical, 12 na região torácica, 20, 5 na região lombar, mais 5 na região sacral e o último, o coxígeo, lá no final. Bom, vamos começar aqui. Então, a respeito dessas meninges, né? Você tem aqui a dura mater, aracnoide, e a pia mater é junta, mesmo a medula. E aqui você tem uma rede de vasos, rede venosa, um plexo venoso. Então é importante frisar que na coluna vertebral a medula ela tem um espaço extradural. Existe um espaço entre o osso da coluna vertebral e a dura mater, um espaço saudável extradural, preenchido por esse plexo venoso e por tecido gorduroso. Então, esse espaço extradural não ocorre aqui na região do encéfalo, onde a dura mater é de camada dupla e ela fica aderida ao osso do crânio. Ao final da medula, nós temos aqui em L1, L2, ela termina em um cone medular. Olha só, percebe que há um afilamento aqui. E aí ela continua com o filamento terminal. Então esse cone medular está por volta de L1 ou L2. O filamento terminal vai até o cóccix e fica ali preso, aderido, dando uma certa aderência aí à medula vertebral. Bom, você percebe que fibras nervosas seguiram aqui após a medula. Esse conjunto, filamento terminal e fibras nervosas aqui, saindo a inervação lombar, sacral, compõe a cauda equina. Tá? São, aqui como eu falei, 31 pares de nervos cranianos. Tem aqui esses gânglios da raiz sensitiva. Você vê aqui. E esses aqui são gânglios da cadeia simpática, aqui, da raiz sensitiva e da cadeia simpática. Uma questão aqui, então, como essa medula espinhal ela é protegida? Bom, como eu falei para vocês têm esses plexos nervosos aqui e tecido gorduroso que dá uma proteção já mecânica à medula, porque a nossa coluna vertebral se movimenta, nós movimentamos para que não venha comprimir a medula. Ainda essas meninges, elas protegem todo o canal medular, né? Elas vão, por exemplo, essa dura mater aqui e aquela aracnoide aqui, né? Elas vão até a região de S2, tá? Até descendo a S2. E aqui a pia mater que é a meninge mais íntima, a medula, desce juntamente com ela, vai até lá embaixo no cóccix. Então e ainda lembrando que essa pia mater ela emite ramos laterais que fazem um travamento dessa medula para que ela não venha ficar dançando aqui, né? Esses travamentos laterais nós chamamos de ligamentos denticulados. Nesse modelo anatômico nós temos então aqui a substância cinzenta em forma de H, a substância branca em volta da cinzenta. Portanto, a substância cinzenta é no interior e no exterior a substância branca. Certo? E aqui nós sabemos que a face ventral e aqui a face dorsal. Por quê? Bom, nós podemos saber isso pela fissura mediana anterior. Qual a diferença de fissura mediana anterior e sulco mediano posterior? Olha, vocês veem que o sulco ele é mais estreito que a fissura. Por aí dá para saber o que é anterior e o que é posterior.
Ainda nós podemos separar aqui 3 funículos. Funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior. Como eu faço essa divisão? Essa divisão é feita aqui por um sulco, né? Aqui você tem um sulco lateral anterior e um sulco lateral posterior. E esse aqui é um sulco intermédio. Bom, esses sulcos aqui, então, esse funículo anterior fica entre fissura mediana anterior e sulco lateral anterior. Funículo aqui, o lateral, fica entre os 2 sulcos, lateral anterior e lateral posterior. Funículo posterior fica entre sulco lateral posterior e sulco mediano posterior. Olha o que são esses sulcos aqui, ó. São sulcos intermédios. Sobre esses sulcos intermédios, eles ocorrem apenas na região cervical. Eles dividem aqui o funículo posterior em os fascículos grácil e cuneiforme. Então, fascículo grácil e cuneiforme aqui. Eu mostrei para vocês aqui os gânglios da raiz sensitiva e os gânglios da cadeia simpática, o tronco simpático aqui. Bom, existe uma comunicação entre a inervação aqui, que sai da medula, com esse tronco simpático, por meio dos ramos comunicantes cinzento e branco. Então aqui você tem raiz sensitiva, o gânglio da raiz sensitiva. Raiz motora, o gânglio dela fica aqui dentro. Aqui é um nervo misto, sem raiz sensitiva motora. Um ramo dorsal, é para o dorso. E aqui um ramo comunicante cinzento e branco, que comunica essa inervação com o tronco simpático. Nessa montagem vocês podem ver as figuras aqui. Refere-se respectivamente à medula espinhal na região cervical, região torácica, lombar e sacral. Observe aqui que há variação na quantidade de substância cinzenta e ainda a ocorrência desses cornos laterais aqui, um pouco deles aqui. Lembrando que esses cornos posteriores estão ligados à raiz sensitiva e os motores aqui, esses cornos anteriores e laterais à raiz motora. A inervação motor esquelética, corno anterior, a inervação autônoma, cornos laterais. Aqui ainda você vê o canal central por onde passa o nosso líquido cérebro-espinhal ou líquor. Nessa medula espinhal foi retirada, tudo isso aqui é a nossa dura mater, em volta do encéfalo que foi retirado daqui. Você continua a medula aqui. Você percebe aqui umas estruturas. Você percebe que aqui está mais largo. Ele fica mais largo, ele estreita um pouco. Fica mais largo aqui novamente. Então essa ponta mais largo, é uma intumescência cervical. Estreita, enlarguece aqui, intumescência lombar. E ainda, nós vemos que o término da medula. Puxar isso aqui.
puxando aqui, você vê o cone medular. E aí o restante é filamento terminal, isso que eu estou aqui, filamento terminal. As fibras nervosas, que após o cone medular, forma a cauda equina. Aqui também é dura mata. São gânglios da raiz sensitiva. E aqui no final, vocês veem que esses nervos, à medida que saem, eles se unem formando plexos.